Olá pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite feito pela Abrafibro para participar do segundo ciclo de debates online, o qual fico muito lisonjeada e agradeço, muito obrigada. Eu assisti o primeiro debate da doutora Solange, psicóloga, que teve grande sucesso e esperamos repetir. Meu nome é Maria Beatriz de Campos, sou médica ginecologista com pós-graduação em dor, atuante em Curitiba, Paraná. Eu faço parte da Liga Sem Dor de Curitiba, Paraná, faço parte da diretoria, também participo do ambulatório do Grupo da Dor aqui do Instituto de Neurologia de Curitiba, o INC, e também faço parte da diretoria da Sociedade Paranaense para o Estudo da Dor, a SPRED. O escolhido pela Abrafibro para a gente comentar nesse segundo ciclo de debates foi como evitar as crises de fibromialgia. Para isso, a gente montou um vídeo apontando várias alternativas e soluções. Vocês poderão assistir o vídeo antes do nosso debate e no dia 13 de abril, como já foi divulgado, a gente pode conversar sobre o assunto. E aí, vocês querem saber o que tem no vídeo? Então vamos lá, vamos assistir comigo. Este é o nosso segundo círculo de debates online da Abrafibro, Associação Brasileira de Fibromialgia, sendo que o nosso tema de hoje é como evitar as crises de fibromialgia. A fibromialgia é uma doença de etiologia desconhecida. Ela é caracterizada por uma dor crônica generalizada no organismo em geral. Está presente nos 4 quadrantes corporais. Geralmente, ela é diagnosticada pelos médicos como presença de 18 pontos no organismo. São pontos que aparecem e que o médico diagnostica como sendo pontos em que apresentam dor. Esses pontos apresentam-se tanto na parte superior do corpo como na parte inferior do corpo. Ela é acompanhada de outros sintomas, como fadiga, transtornos do sono, mal-estar generalizado, ansiedade, depressão e outros. Então, a fibromialgia está relacionada com dor, ok? Uma dor crônica, uma dor constante. Mas o que é dor aguda? O que é dor crônica? Então, nós temos 2 tipos de dor, a dor aguda e a dor crônica. A dor aguda é a dor de alarme, a dor de proteção, que avisa ao organismo que algo não está bem. Ela é resolvida num período de 1 a 3 meses no máximo. É aquela dor, por exemplo, que você tem uma apendicite, por exemplo, que você tem a dor, você opera e resolve o problema, a dor desaparece. É o caso, por exemplo, de um ginasta que cai, machuca a perna, resolve o problema e a dor desaparece. É o caso da menininha que quebrou a perna, engessa, resolve e a dor desaparece. Mas a dor crônica? A dor crônica é aquela dor que permanece acima de um período de 3 meses ou até anos, interferindo no dia a dia e na qualidade de vida do indivíduo. 30% da população mundial sofre desse tipo de dor. É o caso, por exemplo, da fibromialgia. Então, nós temos também enxaquecas que dão a dor crônica, e uma dor que permanece por mais de um período de 3 meses ou anos. Casos de dores musculares, dores articulares, como aparece também na fibromialgia. Outros tipos de dor, por exemplo, é a dor nociceptiva, em que o indivíduo vai martelar um prego, por exemplo, e martela o dedo. Esse é um estímulo nocivo, por isso o nome dor nociceptiva. Também tem a dor inflamatória, aqui no caso relacionado à dor do tenista, do cotovelo de tenista, que sempre o movimento repetitivo determinando a inflamação. Tem também a dor neuropática, quando existe uma lesão de nervo, aqui no caso de um herpes zoster, em que ocorre a lesão do nervo.
Então, é a dor neuropática. No caso da fibromialgia, em que ali nós temos os vários pontinhos da dor, justificado nas duas figurinhas, não tem nenhum desses tipos de dor. Tem ausência de estímulos nocivos, tem ausência de inflamação, tem ausência de dano neural, mas tem uma intensificação central da dor, uma sensibilização central dessa dor. Aumenta, ou melhor, diminui o limiar da dor, tá? Como corre o caminho dessa dor? Geralmente, as fibras sensitivas da dor captam a sensibilidade e, através de um impulso aferente, captam essa sensação de dor, através de um impulso aferente pela coluna, pela medula, levam até o tálamo e do tálamo ao córtex cerebral, distribuído em diversas áreas. Existe um processamento no sistema nervoso central e então ele devolve um impulso eferente através das fibras motoras, determinando a reação do indivíduo à dor. Imagina-se que na fibromialgia existe uma alteração nessa área que mostra em amarelo, ou seja, no processamento do sistema nervoso central. Então, existe uma sensibilização no sistema nervoso central. Mas como é que eu posso medir a dor? Hoje, a dor é considerada o quinto sinal vital. Tal é a importância dela. Nós temos como sinais vitais a pressão, a temperatura, o pulso, tudo isso medidos no hospital quando o doente está na cama, a enfermeira vai lá e mede, pós-operatório, por exemplo, vai medir a temperatura, o pulso, a pressão arterial, tudo mais, e a dor hoje é considerada o quinto sinal vital, em que você mede para saber como o paciente está, tá? Mas como que eu posso medir isso? Eu quero saber como é que meu paciente está se sentindo, por exemplo. Está sentindo dor? Tá, mas quanto de dor ele está sentindo? Então, nós temos algumas escalas que a gente pode perguntar ao paciente. Uma delas mais comumente utilizada é a escala analógica visual de dor. Você pode mostrar uma reguinha que tem de 0 a 10, sendo 0 nenhuma dor e 10 a pior dor que o paciente já sentiu na vida. Então, você pode mostrar a escala ou simplesmente perguntar ao paciente, de 0 a 10, sendo 0 nenhuma dor, 10 a pior dor que você já sentiu. Qual a nota que você me dá para essa dor? Assim você tem uma sensação de qual é a intensidade dessa dor do paciente. Aqui nós estamos medindo só uma característica da dor, no caso, que seria a intensidade da dor. Okay? Nós temos várias outras escalas, várias outras maneiras de medir a dor, não somente na intensidade, mas em várias outras características, ok? No caso das crianças, nós temos aqui as caretinhas, em que pode mostrar para as crianças, em que às vezes elas não têm como dizer, eu tenho nota 10, nota 6, às vezes as crianças ainda não são alfabetizadas, mas pode-se mostrar as caretinhas, e a criança vai dizer, não, minha dor está assim, está nessa caretinha aqui, que ela é mais ruim que essa caretinha ou essa, ok? E temos também escalas mais complexas, que já constam até de questionários, perguntando tipos de dor, se ela é lancinante, se ela é pulsátil, ou localização dessa dor num diagrama corporal. Então, temos várias maneiras de medir a dor. A dor é de um caráter multidimensional, ela não é simples, ela é subjetiva. E isso inclui no paciente um caráter sensitivo, o que ele sente, tá? A emoção, tá? A cultura do paciente. A parte afetiva, tá? A parte familiar, como ele está se relacionando com a família, isso vai interferir na dor do paciente. E o cognitivo, como ele se vê na maneira que ele está sentindo a dor, como ele se percebe nesse conjunto todo. Por exemplo, você tem um aspecto cultural disso tudo, em que os orientais têm uma maneira de sentir a dor um pouco diferente do ocidental. O
oriental ele é mais quietinho, ele aguenta mais, tal. Então, às vezes você pensa que aquela pessoa não está sentindo tanta dor e na realidade ele está com muita dor. Então, a dor é um caráter multidimensional, porque ela é muito subjetiva, envolvendo esses 3 caracteres aqui, e por isso nós precisamos de uma interdisciplinaridade no tratamento dessa dor, tá? O que é isso, a interdisciplinaridade? São várias especialidades tratando juntos de um paciente. Então, o que é o tratamento interdisciplinar? É uma equipe de profissionais voltados para o tratamento da dor crônica, cada um na sua área, atendendo às necessidades do paciente. Essa ideia teve início com John Joseph Bunica, nos Estados Unidos, em 1950. Ele era um médico, anestesista, e ele criou neste ano um centro multidisciplinar da dor. Imagine, 1950 ele teve a ideia da interdisciplinaridade, porque ele observou que ele sozinho não conseguiria tratar o paciente, que a dor envolvia muitas características para que o paciente pudesse melhorar e ter uma melhor qualidade de vida. Ok? E ele também foi o fundador da IASP, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor, que divulga o conhecimento sobre a dor crônica, sobre as dores no mundo todo. A IASP tem as suas afiliadas aqui no Brasil, a SBED, Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, assim como a Liga Sem Dor de Curitiba, a qual eu faço parte também, e tem como objetivo trazer para os profissionais e acadêmicos da área de saúde o conhecimento da fisiopatologia da dor e também a informação ao paciente, principalmente de dor crônica, que o controle dela é possível, sim, e trazer melhor qualidade de vida para o paciente. Mas como que eu vou poder, voltando ao nosso assunto, como que eu vou poder evitar as crises de fibromialgia? As crises são muito chatas, as crises me deprimem, as crises são muito doloridas. O que eu posso fazer para não ter isso? Para isso, nós vamos considerar que você está seguindo o tratamento indicado pelo seu médico, com o uso da medicação adequada, conforme o seu caso. Também vamos lembrar que cada um é um, e por isso o que é bom para você pode não ser bom para o outro, mas lembrando sempre que por se tratar de uma dor crônica, não existe um tratamento único, e sim um conjunto de opções para ocorrer o controle da mesma. Então, vamos, portanto, comentar sobre o tratamento interdisciplinar não farmacológico que pode te ajudar nas crises, ou seja, evitar essas crises. Principalmente, nós temos que considerar a psicoterapia comportamental cognitiva, atividade física, fisioterapia, acupuntura e outros tratamentos alternativos. Nós vamos destrinchar cada um deles, explicar cada um deles, para vocês poderem entender um pouquinho mais. Vamos lá. A psicoterapia comportamental cognitiva. Okay? Isso é um tratamento com um psicólogo. Psicoterapia é terapia com psicólogo, não é psiquiatra. É psicólogo. Psiquiatra receita o seu medicamento que você precisa. O psicólogo é aquele que vai trabalhar com as suas emoções, ok? E por que a terapia comportamental cognitiva, esse tipo de terapia psicológica, é melhor para o tratamento da dor? Porque os seres humanos, com o passar do tempo, modificam, ou não, os seus pensamentos, sentimentos e emoções. E o paciente com dor crônica muda constantemente as suas emoções, pensamentos, sentimentos, etc., em função do que está ocorrendo na sua vida social, familiar e no seu físico, pelo fato de sentir dor. Essa mudança, muitas vezes, não lhe é benéfica, porque traz dissabores no dia a dia, havendo a necessidade de saber como lidar com essas alterações para que o seu quadro não piore. E a psicoterapia comportamental cognitiva trabalha com o que a pessoa
pensa sobre si mesma ou uma situação, que é a parte cognitiva, sobre si mesma, e como isso afeta a maneira como ela age, a parte comportamental. Então, no cognitivo, a modificação dos seus pensamentos é como se a gente tivesse sempre do lado o anjinho dizendo para a gente fazer uma coisa e o diabinho dizendo para a gente fazer o contrário. E muitas vezes a gente fica naquela dúvida e fica aquela confusão dos pensamentos, ora pensamentos ruins, ora pensamentos bons, a culpa aparecendo. Então, nada melhor do que um psicólogo para estar acompanhando o paciente e com isso deixando mais tranquilo em relação aos seus sentimentos e emoções. Buda já dizia que somos o que pensamos e tudo que somos surge com os nossos pensamentos. Com os nossos pensamentos fazemos o nosso mundo. E isso é uma grande verdade. Porque se pensamos coisas ruins, atraímos coisas ruins. Então, pensar coisas boas faz com que nos sentimos melhor. Atividade física, gente. Atividade física é fundamental, tá? Para fibromialgia não existe nada melhor do que uma atividade física. Lembrem sempre, dor aguda, você tem que ter repouso. Se você tem uma dor muito forte, tipo uma apendicite, você não pode sair correndo no parque. Ninguém está dizendo para sair correndo no parque, mas é uma maneira de explicar e para vocês poderem não esquecer. Agora, a dor crônica, ela precisa de movimento, senão enferruja e a dor fica pior. Isso fazendo uma analogia, ok? Então, lembre sempre disso. Dor aguda, repouso. Dor crônica, movimento. Ah, mas se eu tô com dor, como é que eu vou fazer me movimentar? Eu não posso, porque daí vai me dar mais dor. Não. Com o tempo, isso vai melhorando. Então, isso não é de um dia para o outro. Isso é uma constante. Aqui em Curitiba, no Paraná, a gente tem a Liga Sem Dor de Curitiba, ok? Que vocês têm o site aqui que vocês podem acompanhar. E nós fazemos uma caminhada Pare a Dor, que a gente chama uma vez por mês. Essa caminhada Pare a Dor tem no Brasil inteiro, através da SBED, sendo que em São Paulo é uma vez por semana. Aqui em Curitiba, devido ao nosso clima e não termos tanta disponibilidade assim, nós temos uma vez por mês, pelo menos, mas só para divulgar que a atividade física tem uma importância muito grande no paciente com dor crônica. Então essa é a sigla da caminhada Pare a Dor da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. E aqui é o grupo que se encontra, às vezes tem mais pessoas, às vezes tem menos, conforme o dia mais frio, mais quente, mas tá gente lá. Não significa que você, mas eu não consigo caminhar porque eu não acompanho a turma. Não, não quer dizer que você tem que caminhar sempre no mesmo ritmo de todo mundo. Não. Você vai caminhar no seu ritmo. Então, nós temos pessoas que caminham rápido, pessoas que caminham mais devagar, inclusive pessoas com cadeiras de rodas. Então, tudo isso tem o pessoal preparado que vai acompanhando cada um, ok? Aqui o pessoal no Parque Barigui, que geralmente a gente faz a caminhada aqui em Curitiba. A fisioterapia. A fisioterapia é outra parte muito importante na fibromialgia, na dor crônica, mas a fisioterapia na dor crônica, ela foge um pouco da terapia tradicional, com aparelhagens, e ela requer técnicas mais específicas, que trabalham melhor o corpo, e geralmente é baseado na terapia manual, ok? Para poder alongar o corpo, para poder soltar muitas vezes os músculos que estão presos, que estão sem alongamento. A terapia manual foge das técnicas tradicionais com aparelhagens, tipo eletroterapia, porque ela busca harmonizar, liberar as tensões e alongar as cadeias musculares comprometidas para preparar o corpo para o movimento.
que geralmente está bloqueado no paciente com dor crônica. Então, a fisioterapia prepara novamente o corpo para o movimento. Vamos dizer assim, eu não vou fazer fisioterapia porque a fisioterapia é muito dolorida. É dolorida, no início é dolorida porque você está com os músculos presos. Muitas vezes tem pontos, que a gente chama pontos gatilhos, são tensões em alguns pontos maiores no músculo que causam as dores. E isso com o tempo vão sendo eliminados, às vezes até sendo necessário fazer inativação desses pontos com agulhamento, tá? Mas isso é outra história. Mas à medida que você vai fazendo a fisioterapia, começo com o uso de alguns anti-inflamatórios, tal, para poder dar o início, depois não tem mais problema. Depois faz parte do teu dia a dia. Acupuntura. A acupuntura é uma terapia que utiliza agulhas bem fininhas, com pontos específicos no corpo, para equilibrar os canais de energia, conforme a medicina tradicional chinesa. Isso tem sentido, é utilizado para aliviar a dor e outros sintomas associados e também utilizado na inativação daqueles pontos gatilhos que eu estava falando no slide anterior, que são pontos de maior tensão do músculo. Nós temos também a eletroterapia na acupuntura, que pega uma grande parte da cadeia muscular, que também ajuda na eliminação de certas dores. Tá? Mas isso tudo, gente, não quer dizer que vocês tenham que fazer uma única sessão. Não. A dor crônica, ela não vai desaparecer como mágica. Hoje você está aqui com a dor crônica, você chega lá, vou fazer uma fisioterapia, saio de lá, não vou ter mais dor. Ou vou fazer uma acupuntura, saio de lá daquela sessão, não vou ter mais dor. Não é assim. A dor crônica exige cuidados sempre, ok? Você vai ter uma melhora, você vai ter um controle, mas você vai ter que estar sempre cuidando para que ela não exacerbe. E aqui nós temos os tratamentos alternativos. Todos esses tratamentos são complementares ao tratamento medicamentoso e tem como objetivo a tentativa de aliviar a dor e com isso devolver a qualidade de vida. A gente com dor crônica, a gente não fala em cura, a gente fala em melhora, em controle, em qualidade de vida, ok? Aqui nós temos a hidroginástica, tá? Porque a água muitas vezes ajuda, melhora a movimentação, fica mais fácil. A hidroterapia também, acompanhada com o fisioterapeuta. A crioterapia algumas vezes pode ajudar, tudo isso dependendo de cada caso, ok? Temos também o caso em que a termoterapia, às vezes termoterapia, que é o quentinho, o calorzinho, às vezes alternado com a crioterapia. Musicoterapia, onde aqui você tem o envolvimento com outras pessoas, a música fazendo o alívio do estresse, que muitas vezes pode ajudar. A musicoterapia não sozinha também, você pode trazer a musicoterapia junto com a tua fisioterapia, com a acupuntura, com o teu tratamento medicamentoso, tudo isso nós estamos considerando, como eu já disse no primeiro slide, que você está tomando e se cuidando o seu medicamento que o médico lhe recomendou. Aromaterapia, também algumas substâncias que podem trazer o bem-estar. Fitoterápicos também podem ajudar, talvez não a única situação, mas podem ajudar no contexto. A quiropraxia. Existem as terapias de campo magnético, que é o Reiki, que existem alterações de neurotransmissores através do campo eletromagnético. Também são tratamentos alternativos associados. E hoje, muito bacana e muito legal, existem os animais, a pet terapia, que estão sendo treinados para acompanhar inclusive pacientes internados em hospitais, porque tem se visto muito as melhoras
das crianças, adolescentes, idosos, como motivação nos tratamentos das diversas patologias. Então, como nós vamos evitar as crises, como nós vamos fazer com que não tenhamos as dores maiores, o que nós podemos fazer? Bom, primeiro, manter sempre a nossa calma, por mais intensa que seja a dor. Você pode dizer, doutor, isso é fácil. Ninguém está sentindo a dor que eu estou sentindo. Verdade. Ninguém está dizendo que você não sente essa dor. Nós que trabalhamos com dor, acreditamos que você sente a dor. Mas nem por isso nós vamos deixá-lo sozinho. Nós vamos querer que você mantenha uma calma para você poder controlar essa tua dor. Porque quanto mais nervoso você ficar, mais aumenta a dor. Por isso, respirar fundo várias vezes para trazer a tranquilidade para dentro de você, tentando tirar o foco da dor. Tomar sem medo os medicamentos que foram receitados pelo seu médico. Ele só quer te ajudar. Essa história de vocês lerem bula e por isso não tomar a medicação porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, porque esse remédio pode me dar isso, esse remédio pode me dar aquilo. Não existe isso. Se o médico te deu, ele quer te ajudar, ele sabe o que ele está fazendo, certo? Então vamos dar um crédito e vamos acreditar que aquela medicação pode nos ajudar. Aquela medicação não deu certo, não faz mal. Vai lá no seu médico, retorna e diz, doutor, esse não funcionou. O que nós vamos fazer agora? Aí nós vamos para a próxima etapa e assim vamos modificando. Como eu falei no início, cada um é um. Pode ser que esse medicamento não seja legal para você, mas vai encontrar um outro que você se adapte melhor. E não esquecer que a dor crônica é um tratamento interdisciplinar. Então você vai precisar do apoio de outros profissionais da saúde além do seu médico, que é aquilo que nós comentamos antes. O seu psicólogo e o fisioterapeuta são peças importantes no seu tratamento, mas a pessoa mais importante de todo o tratamento, no geral, é você. Você é que precisa se conscientizar e precisa se ajudar e tomar a iniciativa de conduzir a maneira correta o seu tratamento. Os medicamentos vão diminuir a intensidade da dor e você vai aprender a controlar essa dor para ter qualidade de vida. Lembre-se sempre que dor crônica precisa de movimento, para assim você poder viver feliz e controlar a sua dor, ok? E é isso que eu tinha que dizer para vocês. Até a próxima.